Nós vamos falar, gente, eu quero muito a sua atenção, porque a gente vai falar sobre transtorno bipolar, que é uma condição, gente, de saúde mental que acomete milhões de pessoas no mundo. Muita gente não sabe, muita gente confunde, sabe? E se autodiagnostica com a doença sem procurar um profissional especializado, né? Então é para falar sobre esse tema, vou conversar com minha amiga, ela é tão querida, sempre muito bem-vinda, agora no cenário novo, né? Marcela Mello, neuropsicóloga. Bom dia, Marcela. Bom dia, Dani. Obrigada. Que bom estar aqui com Bom você, demais. amiga mesmo. Tô muito feliz estar de estar de novo. Nossa, ainda mais você que é especialista no assunto, né? E cada vez mais a gente até brinca, né? As pessoas costumam levar isso na brincadeira. Ah, aquela pessoa ela é bipolar, quando ela oscila muito. Mas aí, vamos perguntar, gente, informação é tudo para você não viver confuso. O que é transtorno bipolar? Tá. Eu brinco que essa pergunta ela é mais complexa do que parece, Dani, porque assim, de todos os quadros que a gente tem, os transtornos psiquiátricos, é o transtorno mais camaleão, metaforicamente, que a gente tem, que ele mais parece algo que não é. Então, o transtorno bipolar é um transtorno neurobiológico, tá? Tem uma base aí genética de alteração química no nosso cérebro, que vai ter uma alteração não só no nosso humor, que é o que a gente acha que é, mas em todos os outros pontos. Na nossa cognição, que é a nossa forma de pensar, na nossa percepção, no nosso juízo de realidade, no que a gente toma de decisão. No nosso prazer, no nosso impulso e numa série de outros fatores que comprometem a forma como o nosso cérebro funciona. Você pode voltar, então, esses fatores e dar alguns exemplos pra gente? Posso sim. Cognição, os nossos pensamentos ficam alterados. Tipo como? Tá. Então, quando a gente está em um episódio depressivo, por exemplo, os nossos pensamentos ficam muito mais negativos. Tá. Então, a gente percebe o mundo de uma forma muito diferente, na qual se a gente estivesse com o nosso cérebro estável, o nosso cérebro neutro. Então, as coisas passam a ficar desagradáveis, desinteressantes, desprazerosas para mim. Então, tudo para mim não serve mais. Sabe? Então, tudo eu acredito que não vai dar certo, que não vai funcionar. Então, eu me vejo dessa forma. Já ao contrário, quando eu tô energizado, que é quando a gente fala que a gente tá num período de ativação, que talvez a gente converse um pouco mais disso mais pra frente, o nosso cérebro que enxerga as coisas de uma forma mais positiva. Então, que tudo vai dar certo demais, que eu vou conseguir, que eu me sinto com a autoestima mais pra cima. Então, o meu cérebro, com relação aos meus pensamentos, são mais positivos com relação a fazer coisas. A criatividade, a desenvolver novos projetos, porque eu tô com o humor mais pra cima. E a gente também tem, né, os estados mistos de humor, que daí a minha cognição pode ficar alterada para aquele tipo de humor. Ou um humor mais irritável, ou um humor mais voltado para uma angústia, né, que também são pensamentos mais negativos. Então tem essas variações na minha forma de pensar sobre o que acontece no meu ambiente. Muito bom. Então, isso tudo é diagnosticado com o tempo, né? Como você falou, é muito vasto, né? Muito vasto, é muita informação. Não é aquela coisa que a gente sempre vê, né? A pessoa bipolar, ela fica alegre e ela fica triste. Não. É uma coisa muito mais complexa, não tem nada a ver com isso. Para quem está acompanhando a gente, se ela pensa, nossa, eu penso que eu tenho alguns sintomas. Esses que você disse agora são alguns sintomas. São alguns sintomas. E quais são os mais em evidência? Tá. O que a gente tem que pensar que é importante quando a gente fala de transtorno bipolar? A gente tem 3 tipos de características com relação ao humor, né? A gente tem as alterações que eu citei ali importantes do que é o conceito, mas com relação ao humor, a gente tem um humor maníaco ou hipomaníaco. O que significa isso? É quando o nosso cérebro está com aumento de energia. Então, eu estou me sentindo energizado. E quando eu estou energizado, eu tenho uma tendência a agir mais impulsivamente. E não é pouco impulsivamente, é muito impulsivamente. Então, eu posso comprar excessivamente, eu posso me envolver em jogos também excessivamente, abuso de pornografia eu posso fazer abuso de substâncias. Então, eu tenho várias coisas de impulso. Eu posso manter a minha atenção, que a gente chama de hiperfoco, de um senso comum, mas o nome correto é atividade direcionada objetivo, que é cismei que eu quero fazer muita atividade física. Tá. Eu faço muito daquela atividade física e daqui a pouco eu canso, aí eu vou fazer uma outra coisa. Agora eu quero estudar tudo sobre as baleias. Aí estudo tudo sobre as baleias e eu me canso. Então eu fico naquilo. Que interessante. Mas isso perde o interesse logo? Perde. Qual é o um tempo, período. assim, é um período? Depende. É? A gente tem dentro dos livros, né, do diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, eles colocam períodos, 4 dias, 1 semana,
Mas hoje os estudos já mostram que cada bipolar tem a sua bipolaridade e que a gente não tem uma regrinha mais para isso, né? Então pode durar uma semana, pode durar um mês, então isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Então tem essa impulsividade nos sintomas da mania, da hipomania, então a gente tem uma ativação do nosso cérebro. É pensar no interruptor, ligou o interruptor, a pessoa acelerou, o cérebro acelerou, o corpo acelerou, ela fica mais agitada, ela fica mais inquieta. E o contrário, quando abaixa o interruptor, que é o período da depressão, a pessoa perde tudo isso. Ela fica mais lenta, ela fica mais devagar, ela perde interesse nas coisas, ela não quer fazer nada, ela quer dormir mais, ela fica com mais sono, que é o que a gente chama de hipersonia, né? É diferente do outro que a pessoa não quer dormir, ela quer fazer coisas, então são paralelos. Tá? Incrível. E aí a pessoa, você falando assim, as pessoas elas consideram, eu tô com depressão. Eu tô estressado, estou exausto, né? Estou passando por outras situações. Ela tem essa confusão, né? Tem. E é muito importante a gente perceber que existem fatores também de risco, né? Tem. Quais são? Tem. Os fatores de risco para desencadear o transtorno bipolar são basicamente a própria vulnerabilidade genética, porque assim, a gente tem que ter na nossa genética familiar o transtorno bipolar presente. Tá. O que muitas vezes as pessoas não sabem é que o familiar não foi diagnosticado. Porque hoje em dia que a gente tem falado mais, tem buscado mais, né? Então, peraí, mas meu pai não era, minha mãe não era, mas como é que você sabe? Né? Aí a gente começa a investigar um pouquinho da história da família da pessoa e você vê que tem características ali presente, que lógico a gente não pode falar realmente ele era, porque a gente nunca entrevistou aquela pessoa, fez uma avaliação, mas você vê características presentes. Então, só não teve diagnóstico, mas tem naquela genética. Então, tem essa vulnerabilidade do gene e o ambiente, né, Dani? Então, fatores estressores, negligência parental na infância, traumas, tudo que envolve o nosso ambiente é um fator de risco. Desencadeia. Desencadeia. E dentro disso, né, existe assim uma questão de idade, principalmente, né? Vamos supor, então, se a pessoa passou por um trauma, isso acontece de fato ou precisa passar ainda por algumas situações? Ou seja, tem idade? Tá. A idade predominante de início é em torno de 20 anos de idade, dentro do que a gente vê numa linha do tempo do desenvolvimento do transtorno bipolar, porque é a fase que basicamente acontecem mais mudanças na nossa vida, né? Então é uma fase mais marcante. Então 20 anos de idade é geralmente a idade de início mais comum do desencadeamento do transtorno, mas pode desencadear em qualquer idade, com 6 anos, por exemplo. Pequenininho. Pequenininho. Por que 20 anos? Os Você é adulto, aí vem a profissão, alguns encerramentos de eu acho que essa mudança aí realmente tem hormônios, né? Essa mudança, como você falou. Eu saio da idade adulto para virar um adulto realmente de mercado de trabalho, sair. Eu acho que é muita mudança nesse período, aí tem essa tendência maior. Entendi. E assim, né? Como é feito o diagnóstico, né? E qual profissional essa pessoa deve procurar para ela não causar mais prejuízos para ela mesma, porque sofre demais, né? Sofre. Nossa, uma pessoa muito. dessa sofre muito. Muito. A gente sempre fala para os pacientes buscarem os 2 profissionais aptos a fazer isso, que é o psiquiatra, né? O médico psiquiatra e o psicólogo. São os médicos que têm o conhecimento para poder fazer um diagnóstico adequado de transtorno bipolar. Lembrando que é importante a gente fazer uma avaliação que a gente chama longitudinal. A gente não pode olhar para o paciente, só perguntar o que está acontecendo aqui, agora, naquele momento, sem entender a história de vida dele. Né? Porque na história de vida dele você vai ver os episódios de depressão acontecendo, os episódios de mania ou hipomania acontecendo, para daí dar esse diagnóstico. Os impulsos, né? Exatamente. E com um bom tratamento. Né? Então, se a pessoa é diagnosticada, o tratamento é feito de que forma? Tá. O tratamento é base medicamentosa em primeiro lugar. Eu sempre falo para o paciente que se ele não tem como arcar um tratamento médico e psicológico, prioriza o tratamento médico, porque é um transtorno de base neurobiológica, então altera uma química, não é da volição, sabe? Eu preciso me esforçar mais para ficar melhor. Não é aí, não né? Não é aí, não é. É diferente. Então, você tem uma química alterada. Você precisa desse remédio para que o seu cérebro funcione. Então, priorize o médico, passe no médico e aí você passa no psicólogo. O ideal é o bom casamento. É o casamento, né? Sem dúvida, né? Para poder ficar mais suave, né? Para poder lidar com isso, até mesmo para conseguir fazer um bom tratamento, né? Encarar isso. Porque também
junto com isso, é difícil a pessoa aceitar, né? Muito, muito. A maioria, quando a gente dá o diagnóstico, vem com aquela mentalidade de um diagnóstico mais de filme, né? Sim. Então, que a pessoa vai lá e ela tem uma crise muito forte, ela desestrutura e sai quebrando todo mundo, que é o transtorno bipolar, tipo, dentro de uma sintomatologia mais evidente, que tem, sim, mas são menores os casos, digamos assim, do que os outros que são uma sintomatologia mais sutil, que a gente vê que o quadro, por isso que a gente chama de hipomania, são menores do que a mania. Então, a gente começa a explicar, que a gente utiliza o termo psicoeducar ao paciente, o que é o transtorno, como ele funciona, como funciona na vida dele, e explicar, tá vendo isso que você sente? Isso que você sente faz parte do transtorno bipolar. Não, mas isso é por causa disso, disso, disso. Não, não é por causa disso, isso é sintoma. Então, o paciente tende a justificar o que ele faz em função das coisas do dia a dia. Né? Exatamente, exatamente. E aí que sofre, né? Sofre sim. Sofre porque existia uma vida antes que a pessoa era até mesmo dependente daquilo, né? Exatamente. E aí vem a dúvida, né? Não, mas esse é o meu jeito de ser, eu sou assim, né? Sempre fui assim. Falei, não, esse não é o seu jeito. Essa é a minha característica, Exatamente. né? Isso sempre foi o sintoma, só que você nunca teve o diagnóstico. Então, você vai começar a ver você quando a gente começar a tratar. Olha que coisa mais linda, não? Uhum. Tá vendo, gente, como é importante a gente se cuidar, a gente se olhar. E existem os níveis, né? Às vezes é uma coisa leve. Você acha que está sendo assim na vida, é só uma fase, isso chega, transforma a sua vida, volta, passa. Sim. Esses níveis também, como você já falou, né, podem ser alterados durante um tempo, não pode, Marcela? Os níveis da doença em si? Do transtorno, perdão. Os níveis, você está dizendo do tipo do transtorno do sintoma. ou do sintoma? Do sintoma. Tá, do sintoma, sim, porque você vai tratando, o que vai acontecendo, você vai diminuindo os sintomas, né? Conforme você vai medicando, fazendo psicoterapia. Porque mesmo que a gente dê as medicações e a gente trate a parte química, o paciente também tem alguns comportamentos habituais que estão mais cristalizados por estar acostumado a viver naquele padrão doentio, digamos assim. Então, se ele é uma pessoa que era impulsiva por causa do cérebro dele que fazia isso, a tendência dele é trabalhar sem pensar, digamos assim. Então, a gente ensina ele a avaliar as coisas, a entender como o pensamento dele funciona, a não interpretar as coisas de uma forma equivocada, a avaliar melhor. Então, na terapia, a gente faz todo um processo, além da psicoeducação do próprio transtorno, para ele aprender a lidar com outros pontos ambientais, que é importante para deixar ele bem, né? A regulação emocional dele. Que lindo isso, né? Uhum. Nossa, eu acho lindo. Vem cá, e agora aquela pessoa que tá tão claro, né? Ela precisa desse cuidado, ela não aceita. Como a família pode lidar com isso, ou os amigos, né? Para que essa pessoa compreenda que ela precisa de um tratamento. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa de tudo, Dani, quando me fazem essa pergunta, eu falo assim, não estigmatize a doença. Certo. Não faça piadas disso, não desdenhe o paciente. Você é preguiçoso, você é folgado, você não tem o que fazer. Eu acho que isso é a pior coisa que a gente pode fazer, porque ninguém faz uma piada desse tipo quando a pessoa tem um câncer, né? Quando a pessoa tem pressão alta, quando a pessoa tem problemas de diabetes. Ninguém faz isso com essas pessoas. Então, por que a gente vai fazer isso com alguém que tem uma doença no cérebro? É dentro do cérebro, né? Então, não é justo com essa pessoa. E isso a gente deixa ela para baixo e faz com que ela mesma não adera ao tratamento. Então, a primeira coisa da família fazer é acolher essa pessoa, apoiar e falar, estamos aqui por você para te ajudar. E ela pode, inclusive, entrar em contato com o psicólogo que acompanha o paciente ou o psiquiatra e pedir orientações do caso dele, específicas. Olha, gostaria de saber, doutor, o que eu posso estar fazendo em casa de acordo com o diagnóstico dele, que possa ajudá-lo? Ou psicólogo, o que eu posso fazer que você acha que pode ajudar e contribuir? Sim, pode pedir orientações. Então, não estigmatizar, apoiar, ler sobre o assunto para poder se informar a respeito. Hoje em dia, a internet tem tanta informação, né, Dani? É tão fácil pegar profissionais bons que falam sobre isso. E tomar muito cuidado com o excesso daquilo que não é também bom, né? Não. É buscar referência. Referência porque boa, a pessoa fala, não, eu tô vendo tudo em TikTok, Instagram, sei lá. Não. Né? Mas ela é muito importante isso também, esse cuidado, né? Sim, não é qualquer informação, não. É buscar a informação que a gente fala baseada em evidência. É informação científica, boa, clara, que daí você pode pedir indicação até para esses profissionais onde encontrar esse tipo de informação. Pode indicar um livro. Doutor, me indica um livro
livro sobre Isso. transtorno bipolar para eu ler, entender e ajudar o meu marido, a minha esposa, os meus filme, filhos. né? Tem tanto... Um filme, o que você tiver. Sim, né? sim. Super pode. Muito legal. Marcela, muito obrigada. Eu que te agradeço, Dani. Que Pena que é tão bacana. rápido estar aqui com Muito você. rápido mesmo. E você falou super bem. Eu sei que existem muitas pessoas que passam por dificuldades, né? E precisam de uma informação, Sim. uma orientação. Você já deu o primeiro passo, viu, Marcela, para muitas pessoas. Né? Obrigada, viu? Imagina, obrigada a você, Dani. Eu que te agradeço muito. Que bom. Papo bom, né, gente? A gente precisa aprender sempre. Você